Então, a numeração, como eu disse na mensagem para o grupo, a numeração está errada, porque já demoramos uma vez ou duas vezes, mas há uma certa organização, pode confiar nisso. Mas nós vamos começar no ponto 7, no final de lição número 6, que é a página 36. Não, eu acho que nas anotações de vocês não, mas ponto 7, perto do final da lição 6, que é o rei e a lei. Está vendo? Então vocês podem seguir. E o que eu vou fazer, porque na verdade está tomando muito tempo, porque eu estou citando muitos versículos, e eu tenho os versículos aqui que facilita as coisas. Então não teremos que esperar encontrar os versículos na Bíblia. Vocês podem olhar nas anotações, ver os versículos e também pode revisar depois se tem algo que provoque interesse. Mas vamos começar com oração. Vamos pedir a bênção de Deus. Senhor nosso Deus, nosso bondoso Pai Celestial, nós entramos na Tua santa presença em oração antes do início desse estudo, para pedir a Tua bênção sobre nosso estudo. Nesse estudo semanal nós nos encontramos para abrir a Tua palavra, para ouvir de Ti sobre esses ensinamentos da Escritura e especificamente sobre a realeza de Cristo e nossa realeza em Cristo. Senhor, nós rogamos a Tua bênção e a Tua presença conosco durante essa noite, durante esse estudo, e também, Senhor, nós pedimos a Tua bênção e a Tua presença com aqueles que não podem estar aqui conosco por causa de doença. E lembramos especialmente nossos irmãos João Nicolau, Maria Fernanda e também nossa irmã Verônica, que estão doentes. Verônica está sofrendo com essas dores que são muito difíceis. Nós pedimos, Senhor, o Teu socorro na vida dela, a Tua presença. Tu és o bom médico, nós sabemos isso. E nós sabemos que a saúde de todos nós está nas Tuas mãos. E na Tua providência, nós experimentamos essas dificuldades em nossas vidas. Mas sabemos que não é fácil. Então, nós pedimos a Tua bênção sobre qualquer tratamento e a recuperação e a cura desses problemas, porque sabemos que essas coisas estão nas Tuas mãos também. Nos abençoe durante esse tempo, em nome de Cristo nós oramos. Amém. A gravação já começou? Bom, ok. Estamos terminando o conteúdo da lição número 6, como eu já disse, e os últimos 2 pontos. Primeiro sobre o rei e a lei. Se lembra que na semana passada nós falamos sobre nossa realeza, como exercemos no lar, na casa, na família. Nós somos reis do nosso castelo. Então, exercemos esse domínio em Cristo em nossas famílias, nesse contexto, nesse ambiente. Então, ao pensar em nós mesmos como reis, nós temos que lembrar o significado e o lugar da lei na vida do rei. Então, Deuteronômio 17, 18 e 19, Deuteronômio 17, 18 e 19, diz também: quando se assentar no trono do seu reino, escreverá para si um traslado. Está falando sobre o rei, né? Um traslado desta lei num livro, que está diante dos levitas sacerdotes, e o terá consigo, e nele lerá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor seu Deus, a fim de guardar todas as palavras desta lei e estes estatutos para os cumprir. Então, o pai especificamente, mas os pais, mais geralmente,
são os reis, o rei, a rainha da família. Como reis, nós temos que seguir os passos dos reis fiéis. E essa exigência que Deus deu aos reis. Ter uma cópia, fazer uma cópia da lei, usar essa lei, estudar, meditar nessa lei. Também é nosso dever, como reis no lar. Que mostra que a palavra tem que ficar no centro, no fundamento da nossa vida. Não estamos liderando, não estamos exercendo domínio independentemente, mas sempre em submissão a Deus e em submissão à sua lei, à sua palavra. Então, ao fazer isso, quando nós temos a lei aberta como uma ferramenta, como nosso guia, nós podemos criar nossos filhos no temor, na disciplina, na admoestação do Senhor. Como Paulo diz em Efésios capítulo 6, versículo 4, onde ele diz: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Então é nossa responsabilidade como pais criar nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor. Onde nós encontramos a maneira em que nós podemos fazer isso? Então, nosso padrão, nós encontramos isso na lei de Deus. Então, Efésios capítulo 4, versículos 13 a 15, diz: Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então, o que eu quis enfatizar com a inclusão dessa passagem é o crescimento na maturidade. Então, exercer domínio e crescer em maturidade, essa perfeita varonilidade. O que é exigido de nós temos que conhecer a palavra de Deus, para não sermos agitados de um lado para o outro, levados ao redor por todo o vento de doutrina. Temos que conhecer a palavra de Deus. Não existe nenhum substituto por isso. Agora, parece que João Nicolau e Maria Fernanda estão aqui. Então, os resultados da rejeição da sabedoria de Deus no lar. Então, o último ponto aqui. O que acontece quando não exercemos a sabedoria, não pedimos de Deus a sabedoria que Ele promete, como nós ouvimos na semana passada? Nós vemos em Isaías capítulo 3, duas passagens de Isaías 3, primeiro, versículos 4 e 5, e em segundo lugar, versículo 12. Então, Isaías 3, 4 e 5 e versículo 12. Dar-lhes-ei meninos por príncipes, e crianças governarão sobre eles. Entre o povo oprimem uns aos outros, cada um ao seu próximo. O menino se atreverá contra o ancião, e o vil contra o nobre. Então, há esse transtorno na vida da sociedade em geral, da governança. Então, meninos se tornariam príncipes, crianças vão governar. Então vai haver opressão, e o menino se atreverá contra o ancião e o vil contra o nobre. Então tudo contra a vontade de Deus, a vontade revelada de Deus. Quando rejeitamos, ou quando uma sociedade rejeita a lei e a sabedoria que vem da lei por meio do Espírito Santo, é isso que acontece. E também, versículo 12 do mesmo capítulo: os opressores do meu povo são crianças, e mulheres estão à testa do seu governo. Ó povo meu,
os que te guiam, te enganam e destroem o caminho por onde deves seguir. Então, opressores são crianças, mulheres estão à testa do seu governo. É um sinal do julgamento de Deus, quando isso acontece. Então, deixar de abraçar nosso chamado real em nossas famílias levará à derrubada das estruturas estáveis que Deus ordenou e a uma descida à escravidão. Então, há consequências sérias e consequências práticas à rejeição ou falha de aplicar a sabedoria de Deus em nosso exercício de domínio em nossos lares. Então, o parágrafo de conclusão dessa parte. Cristo reina no lar. Ele tem direitos de coroa sobre a família. Sob ele, em submissão a ele, com autoridade delegada por ele, todos os pontos que já enfatizamos nos últimos estudos. Os pais são chamados a exercer domínio sobre seus filhos. Os pais são os únicos que têm a responsabilidade de educar seus filhos da maneira que devem ser. Então, Provérbios 22, versículo 6, ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, contra toda oposição, pais cristãos piedosos devem exercer sua tarefa real em suas famílias com a confiança de que eles reinam em vida, em Cristo, com essa autoridade delegada por Cristo, reinando nele. Pessoas sob autoridade, exercendo essa autoridade em nossas famílias, em nossos relacionamentos com nossos filhos. Então, nossos filhos não são nossos amiguinhos, não são, até pior, não são os líderes na casa que mandam. Não, nossos filhos, nós temos que treinar, ensinar, liderar, direcionar todas essas coisas com nossos filhos. É nossa tarefa real em nossos lares. Então, nós falamos sobre reis do castelo, como funcionamos como reis em nossos lares, nossas famílias. E agora nós vamos em frente para falar sobre como exercemos domínio na igreja. Lição número 7. E eu começo essa parte citando duas perguntas e respostas do Catecismo Maior de Westminster, 45 e 54. Então, primeiro, pergunta e resposta 45 do Catecismo Maior de Westminster. Como exerce Cristo as funções de rei? E a resposta: Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas para visivelmente o governar, dando a graça salvadora aos seus eleitos, recompensando a sua obediência e corrigindo-os por causa dos seus pecados, preservando-os e sustentando-os em todas as tentações e sofrimentos, restringindo e vencendo todos os seus inimigos e poderosamente dirigindo todas as coisas para a sua própria glória e para o bem do seu povo, e também castigando os que não conhecem a Deus nem obedecem o Evangelho. Então, uma resposta bem abrangente a essa pergunta: como Cristo exerce as funções do rei. Então, mas em primeiro lugar, quero destacar esse ponto. Em primeiro lugar, Cristo exerce as funções de rei, chamando do mundo um povo para si, que é a igreja, dando-lhe oficiais, leis e disciplinas. Então, estamos falando sobre o governo da igreja. Mas também, a pergunta e resposta 54 do Catecismo Maior de Westminster. Então, a pergunta é: como é Cristo exaltado em sentar-se à destra de Deus?
E a resposta: Cristo é exaltado em sentar-se à destra de Deus, em ser Ele como Deus homem, ponto importante, como Deus homem, elevado ao mais alto favor de Deus o Pai, tendo dada a plenitude de gozo, glória e poder sobre todas as coisas no céu e na terra, em reunir e defender a sua igreja e subjugar os seus inimigos, agora em reunir e defender sua igreja, em fornecer aos seus ministros e ao seu povo dons e graças e em fazer intercessão por eles. Mais uma vez, nós vemos o lugar da igreja aqui e a importância da igreja até na exaltação de Cristo. E nós vamos ver isso em Efésios capítulo 1. Então, falando primeiro sobre a realeza de Cristo na igreja, a igreja é o ponto focal, o centro da realeza universal de Cristo. Então, não podemos limitar a realeza de Cristo à igreja. Já ouvimos sobre isso. Ele reina sobre todas as coisas. Mas é o ponto focal. Ao mesmo tempo, a realeza de Cristo se estende muito além dos muros da igreja. Então, Efésios capítulo 1, 22 e 23. E pôs todas as coisas debaixo dos pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. Então, o ponto importante, para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, em outras palavras, é uma expressão difícil de traduzir aqui, mas o que Paulo está dizendo é que Cristo governa todas as coisas nesse mundo, em nome, podemos dizer, ou pelo benefício da sua igreja. Então, nós como a igreja, nós ficamos no centro podemos dizer, do pensamento de Cristo na sua governança e todo o resto da criação. Então, o propósito dele tem nós mesmos no centro. É algo que deve nos encorajar, que Deus, Cristo, está governando com seu povo em mente, e o bem do seu povo em mente. Então, é dentro da igreja que a realeza de Cristo é reconhecida, é dentro da igreja que a realeza de Cristo é proclamada, e é nosso chamado como igreja aumentar, expandir a extensão do domínio de Cristo. Então, nós temos uma congregação pequena, em termos mundanos, em comparação com muitas outras congregações em nossa cidade. Então, nossa tarefa e nosso dever é trabalhar para expandir, para ampliar a realeza de Cristo e o domínio de Cristo, aumentar a extensão do seu domínio. Então, é nossa tarefa em cumprimento da grande comissão. Então, ao cumprir sua tarefa como membros da igreja, os cristãos o fazem como reis sacerdotais. Nós fazemos esse trabalho como reis sacerdotais ou sacerdotes reais. Então, a primeira parte da nossa realeza na igreja é o trabalho dos oficiais, que o Catecismo de Westminster menciona. Cristo dá à igreja oficiais. Então, a realeza de Cristo é exercida por meio dos oficiais que servem como seus subpastores, sob domínio, que trabalham em posições de liderança sob Cristo. Então, esses homens fornecem liderança real, domínio de um rei. Eles são chamados para pastorear o rebanho que é confiado a eles por Deus, por Cristo, exercendo a supervisão de maneira piedosa, não como líderes mundanos.
Então, não é dominação, é domínio. Não é dominação, é domínio. 1 Pedro, capítulo 5, 1 a 3, diz: Rogo, pois, aos presbíteros que há entre vós, eu, presbítero como eles, e testemunha dos sofrimentos de Cristo, e ainda coparticipante da glória que há de ser revelada, pastoreai o rebanho de Deus que há entre vós, não por constrangimento, mas espontaneamente, como Deus quer, nem por sorte da ganância, mas de boa vontade, nem como dominadores dos que vos foram confiados, antes tornando-vos modelos do rebanho. Então, tornando-vos modelos do rebanho. Então, liderando por exemplo, é o que nós como oficiais temos que fazer. E alguém que está se preparando ou antecipando a entrada no ofício, nomeação ao ofício, tem que lembrar isso também, que é primariamente por meio do nosso exemplo que fornecemos a liderança. Nosso exemplo tem que se alinhar com o que dizemos. Então, os ofícios são caracterizados por serviço. A liderança em serviço. Mas não é que, em primeiro lugar, os oficiais são servos da congregação, ou como funcionários da congregação. Não. Em primeiro lugar, o foco está no serviço a Deus. Então, o ofício caracterizado por serviço a Deus. Administração, e especificamente a administração das coisas de Deus. Estamos ouvindo sobre isso em nosso estudo nas terças-feiras, com os homens, o estudo do livro, o presbítero. Mas, então, ofício caracterizado por serviço, mas os oficiais também têm uma autoridade genuína e significativa. E, na verdade, é a mais alta autoridade possível neste mundo. Pense nisso. O presbítero, o pastor, eles têm mais autoridade do que o próprio presidente do país. Até mais do que qualquer líder neste mundo. Mais do que Donald Trump. Mais do que Putin, Zelensky, qualquer pessoa. Como podemos dizer isso? Isso faz do ofício também uma coisa que tem peso. E temos que pensar na responsabilidade que vem com essa autoridade. Mas estamos falando sobre o exercício das chaves do reino dos céus. Mateus 16 e versículo 19. Onde Jesus diz: Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então essa é uma grande responsabilidade, um grande privilégio, ter a autoridade das chaves, que nós confessamos no catecismo, que são a pregação do evangelho e também a disciplina eclesiástica. Então, em primeiro lugar, quando nós pensamos na realeza ou exercício de domínio na igreja, dentro da igreja, nós pensamos nos oficiais. Mas não limitamos a realeza dentro da igreja aos oficiais. Não paramos ali. Nossa realeza, vamos considerar agora, nossa realeza como membros da igreja. Então, como eu já disse, a realeza dos crentes dentro da igreja não se limita a um grupo de oficiais, nomeados, ordenados pela igreja. Os membros da igreja também têm autoridade, mas têm um tipo diferente de autoridade. Então, dentro da igreja, o membro médio da igreja não deixa de lado sua própria realeza em Cristo,
para dar lugar a uma classe real especial que exerce governo absoluto dentro da igreja. Então, não deixamos isso. E temos que lembrar isso. Cada membro da igreja tem autoridade, tem a responsabilidade, tem o privilégio de servir como sacerdote real dentro da igreja. Então, todos nós, todos vocês têm essa responsabilidade. Embora certas responsabilidades são reservadas para um grupo específico de homens. Então, algumas responsabilidades são de um grupo específico, mas todos nós temos responsabilidades reais dentro da igreja. Então, o que isso significa? Primeiramente, não significa que todos nós temos o direito para pregar ou administrar os sacramentos ou para exercer liderança oficial dentro da igreja. Não significa isso. Por quê? Porque, em primeiro lugar, 51% de nós não tem direito a fazer isso. Então, as mulheres. Então, os ofícios são limitados biblicamente, conforme a palavra de Deus, aos homens, ao sexo masculino. Então, já exclui 51% da população cristã, mais ou menos. Então, esses ofícios são reservados para homens e também nem todos os homens podem exercer ou cumprir os deveres do ofício, porque existem qualificações que encontramos em 1 Timóteo e Tito, essas qualificações específicas para os ofícios que nem todos os homens têm. Mas, ainda assim, cada um de nós, jovem ou velho, homem ou mulher, cada um tem um cargo real a cumprir, não apenas fora da igreja, mas também dentro da igreja. E dentro dessa esfera de responsabilidade, um ponto central é a disciplina, um chamado que é frequentemente negligenciado. Então, a realeza de todos os crentes dentro da igreja significa que não devemos, nunca devemos, deixar todas as responsabilidades dentro da igreja para aqueles que foram oficialmente nomeados, ordenados para posições de liderança. Não podemos deixar toda a responsabilidade aos oficiais. Não podemos deixar a disciplina da igreja para os presbíteros só, como se não tivéssemos responsabilidade, porque as chaves do reino foram confiadas a eles e não a nós. Devemos não pensar assim. Então, Mateus 18 é uma passagem importantíssima nesse contexto. Mateus 18, 15 a 17. Mateus 18, 15 a 17. Se teu irmão pecar, vai arguí-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste teu irmão, teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo uma ou duas pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Então, como o objeto, em outras palavras, como o objeto da nossa obra evangelística. Então, como gentil e publicano. Alguém que está fora. Então, nossas conversas com aquela pessoa têm que ser conversas direcionadas a encorajar, a admoestar, relembrar a pessoa sobre os deveres, o chamado de Deus. E não somente uma conversa leve sobre futebol e o tempo e o que está acontecendo, não sei, o que está assistindo na televisão, mas não.
é uma coisa séria. Nós temos que considerar essa pessoa como gentil e publicano. Então nós temos autoridade na disciplina da igreja que inclui elementos sacerdotais do sacerdote e reais do rei. Então, e temos essas responsabilidades em primeiro lugar para o bem da pessoa que está sendo disciplinada e em segundo lugar para a proteção do corpo de Cristo como um todo. E uma passagem importante nesse contexto é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, onde ele enfatiza esses dois pontos, esses dois aspectos da disciplina. Versículos 3 a 5, primeiro de capítulo 5 de 1 Coríntios. Eu, na verdade, ainda que ausente em pessoa, mas presente em espírito, já sentenciei como se estivesse presente, que o autor de tal infâmia seja, em nome do Senhor Jesus, reunidos vós e o meu espírito, com o poder de Jesus, nosso Senhor, entregue a Satanás para a destruição da carne. E o que é o fim? O que é o alvo? A fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. Então, a disciplina é exercida para o bem da pessoa que está sendo disciplinada, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar é para proteger o corpo, para proteger a comunhão dos santos, para proteger a congregação. 1 Coríntios 5, versículo 7. Paulo diz: lançai fora o velho fermento, para que sejais nova massa, como sois de fato sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi imolado. Lançai fora o velho fermento. Um pouco de fermento faz muito trabalho na massa. E nesse sentido, o uso da figura está fazendo o trabalho negativo, claro. Então temos que remover esse velho fermento da igreja. Uma maçã podre, não sei o que é a expressão, mas uma maçã podre pode... Tem essa expressão em português? Sim? Vou falar lá, estraga as outras. Sim, exato. Estraga as outras. Exatamente isso. Então, são esses dois lados. A disciplina e nós, eu vou enfatizar esse ponto, todos nós temos essa responsabilidade. Mateus 18. Responsabilidade muitas vezes negligenciada. Então, em primeiro lugar, onde exercemos nossa realeza em Cristo na igreja. Segundo lugar, sim. Questões práticas, né? A igreja, dessa forma, a igreja ela participa da disciplina. Só que tem assunto de disciplina que é privado. Para que esse irmão possa conversar com esse irmão, tem que ser aberto, para que a igreja saiba qual é o problema. Só que no nosso processo disciplinar, a gente não fala da igreja. Certo? Sim. Tem os níveis, né? Os passos. Nesse caso, seria o passo. Então, não, isso seria especificamente antes da implementação da disciplina oficial na igreja. Então, eu tenho um problema com fulano, meu irmão na igreja. Ele pecou contra mim. Ele fez algo e me ofendeu. Eu pode ter um número de exemplos. O que eu devo fazer? Então, os passos são: eu tenho que falar com fulano. Eu tenho que dizer: fulano, você pecou. Ou eu sei que ele está fazendo algo. Ele está roubando. Então, ele está fazendo algo no trabalho que eu vi. Ou ele está tomando algo do Estado que deve não ter, deve não receber. Ele está recebendo uma coisa que deve não receber. E eu sei o que está acontecendo. Pode ser qualquer coisa.
acontece muitas vezes, pessoas recebem benefícios ou algo. Isso, exato. Então, o primeiro passo não é eu indo para falar com o presbítero sobre isso. Não, o primeiro passo é eu vou falar com fulano. Eu vou dizer, irmão, você tem que se arrepender. Eu sei o que você está fazendo. Tem que parar. Por quê? Porque a palavra diz isso, aquilo. Então eu estou preocupado sobre essas coisas, sobre essa situação, sobre seu comportamento. E agora eu quero salvar o irmão também. E sabemos de Mateus 18, se ele não ouvir você, tem que levar uma outra pessoa, uma ou duas testemunhas, e dizer, ok, agora eu tenho que informar esses irmãos, porque nós temos que ter duas testemunhas, conforme a lei de Deus. Até o próprio Deus chama duas testemunhas, para testemunhar contra o seu povo. Então, chamamos duas testemunhas para visitar, para falar com fulano, e fazemos a mesma coisa. E se ele não os ouvir também, agora, o que é o próximo passo? Diz-o à igreja, e na confissão também nós dizemos que a igreja, isto é, ao conselho da igreja local. Então, conselho, né? Mas tem coisas que assim, envolvem uma ou duas pessoas, aí foi feito esse espaço, só que a igreja não está sabendo. Então. O senhor entendeu? Daí Sim. é passado para o conselho da igreja. Sim, então pode ir diretamente para o conselho da igreja também. Se os outros irmãos não sabem o que está acontecendo, então é impossível seguir esses passos. Entendeu? Então nem sempre é possível, porque tem a ver com situações específicas. Mas eu acho que muitas... Então, eu não quero exagerar, mas eu acho que 90% do tempo esses passos não estão sendo seguidos. Muitas vezes o que acontece é a pessoa reconhece o pecado no irmão e imediatamente vai para os presbíteros, que de fato é errado. Mas o problema é muito difícil ir para o irmão e dizer, irmão, eu sei que você está pecando. Sim, Elias. Quanto tempo durou o primeiro passo? Quanto tempo? Eu tentar conversar com o irmão, rejeitar. Eu acho que não podemos dizer exatamente quanto tempo, mas nós temos que dar tempo. Isso vai variar. Eu não posso dizer, tem que tomar 2 semanas. Mas tem que pensar, ok, eu vou dar... Nós temos que ter, em um certo sentido, nós temos que ter paciência, mas não paciência demais. E dizer, não, já passou 5 anos, agora ele ainda não respondeu. Não. Há uma certa sabedoria nisso também, que nós temos que... Até porque isso envolve participação da ceia, né? Você tem conhecimento que aquele irmão está participando dignamente. Isso. Muitas vezes ele está ali participando. Então acho que assim, cada caso é um caso diferente. Mas ainda tem um problema, tipo, no caso de um irmão que está disciplinado, daí esse irmão deixa de vir para a igreja e os irmãos não sabem o que aconteceu, porque isso é algo que só o conselho sabe. Então, como que a igreja deve conversar com esse irmão, sendo que a igreja não tem as informações do que está acontecendo? Porque normalmente esses irmãos vão procurar esse irmão e não sabem o contexto. E esse irmão que está afastado, vamos supor que ele não reconhece o seu pecado. Ele apenas vai contar a versão dele e atacar, às vezes, o conselho ou outro irmão, entendeu? Sendo que isso não foi aberto para a igreja.
envenenar aquelas pessoas, porque tem irmãos que vai lá, ouve a pessoa, mas não ouve o outro lado. Cada irmão partido, eu acho que você está certo mesmo, o conselho está sendo justo, o irmão errou mesmo. Então, mas nesse sentido eu pergunto, porque ele não é aberto para a igreja, né? E se não é aberto, então, não, a igreja vai participar, conversa com o irmão, mas vai conversar o que com o irmão, se eu não sei o que aconteceu. Sim. Entendeu? É nessa situação. Sim. Eu estou fazendo uma pergunta, nesse contexto. É. A pessoa está afastada, disciplinada, Entendi. não é aberta para a igreja, esse irmão de alguma forma quer ajudar, mas ele não sabe como conversar porque ele não sabe. Sim, isso. Agora está me dando algo, uma expressão. Isso. Eu não tenho uma resposta a isso agora. Então, mas é uma coisa para considerar. Então, nossa prática também, nós temos um regimento que seguimos, mas o regimento não está escrito em pedra também, então é algo que pode ser mudado. Então, com razões. Então, dependendo do contexto, como fala, vai de caso em caso, né? Por exemplo, se eu percebo, como pastor da igreja, se eu percebo que aquilo não foi aberto para a igreja toda, a igreja não sabe do problema, e você também não quer expor o irmão, o problema dele, entendeu? Então, eu não aconselharia, não sei, esses irmãos procurarem aquele irmão, porque eu sei que aquele irmão vai apenas atacar, entendeu? Mas também há outros pecados. Eu vou usar o exemplo de pornografia. Então, há um irmão que está tendo problema com pornografia. E isso os oficiais conhecem ou aprendem sobre esse problema. Então, e ele reconhece o pecado, mas ainda assim ele não deixou. Entendeu? Então, o que tem que acontecer é a disciplina, mas expor esse irmão para a igreja seria muito negativo fazer isso. Então, é algo que tem que ser sigiloso também. Tem que ser disciplina, silencioso e não ser exposto à congregação por causa da própria dignidade do irmão. Então, há situações que são diferentes também. Mas é complicado. A disciplina é complicada, sim. Talvez em relação ao que o perguntou, aqueles irmãos da igreja que não fazem são oficiais, mas são pessoas confiáveis. O irmão, por exemplo, foi ver na fotografia. Não, o Leandro não é oficial da igreja, é membro. Mas a gente sabe que pode confiar nele. Expor a situação, o Leandro não vai contar para ninguém, nem para sua esposa. Ele não é como um membro da igreja que não vai confiar no irmão. Ele não é oficial, mas a gente sabe que pode confiar. Porque tem pessoas também que não confiar que vão espalhar, né? Talvez seria uma solução. Membros da igreja que não são oficiais, mas são confiáveis. Mas aí a questão na questão da disciplina, de um irmão que está disciplinado, e esse problema chegou só para o conselho da igreja. Entendeu? Então, é algo que não pode ser exposto para toda a igreja tomar conhecimento e alguém conversar com esse irmão e tentar convencer esse irmão, entendeu? Então, o irmão tem problema de pornografia, a qual o conselho tem conhecimento desse problema. Só que o conselho não pode abrir isso para a igreja. Então, esse é o ponto, entendeu? Mas se você considera o caso do próprio conselho, fez o primeiro, o segundo, o terceiro passo? Então, nesse caso, conforme tem os passos, né? É falado só a regra do mandamento, né? Você não vai falar explicitamente, né? Que é o irmão tem problema com a pornografia e tal, né? Embora o mandamento em si abre margem para muita coisa já, né? Não é algo que está relacionado a adultério, fornicação, enfim, né? Então Agora, complicado. sim. Então, nós falamos sobre os dois propósitos da disciplina. E agora vamos falar sobre o começo da disciplina.
Começa de forma positiva com encorajamento mútuo, exortação e admoestação. Então, disciplina não é somente uma coisa negativa, é positiva também. A disciplina é com nossos filhos também. Eu vou falar sobre isso no sermão domingo de manhã, sobre a disciplina do Senhor, que é uma coisa positiva. Não é somente punição, inclui punição, mas não é somente punição. Colossenses 3,16, o apóstolo diz: habite ricamente em vós a palavra de Cristo, instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. Então, nossa responsabilidade como membros da igreja, o que nós temos que fazer é instruir, aconselhar mutuamente. Sempre há esses mandamentos ou comandos no Novo Testamento, que são os comandos uns aos outros. Temos que fazer essas coisas uns aos outros. De novo, nós não temos um relacionamento somente pessoal com Cristo, nós vivemos no corpo pactual. Importantíssimo lembrar isso. Então, quando os membros da igreja cumprem seu chamado real nessa área, muito menos disciplina oficial será necessária na igreja. Se estaríamos seguindo esses passos, a disciplina oficial seria exigida muito menos do que é. Agora, então nós falamos sobre a disciplina e agora a realeza do crente e a pregação da palavra. Os presbíteros têm a responsabilidade específica de garantir que a pregação permaneça pura. Então esse é o exercício do sacerdócio real na proteção e guarda do santuário de Deus. Se lembra? Aquela vocação de Adão para servir como sacerdote no jardim, para guardar, para proteger, para servir como servo na casa de Deus, no santuário de Deus. Então, essa é uma parte do nosso chamado real, nossa tarefa real na igreja, é proteger o púlpito. Então, guardar o púlpito. Então, outra coisa que tem que ser destacada, não é a responsabilidade somente dos presbíteros. Por meio de oficiais da igreja, muitas vezes o erro e a heresia se infiltram na igreja. E há dois exemplos que eu menciono, eu tenho nas anotações: Hendrik de Kock, primeiro, e Abraham Kuyper, dois pastores holandeses. Hendrik de Kock, ele foi um dos líderes da secessão, do movimento de reforma na Holanda, no início, nas primeiras décadas do século XIX. E Abraham Kuyper, nome mais conhecido, líder de outro movimento de reforma no final do século XIX. Então, os dois começaram seus ministérios como mais ou menos liberais, modernistas. Os dois foram confrontados por membros das suas igrejas que disseram a esses pastores: pastor, você não está pregando a palavra pura de Deus, o que você está dando a nós é pedras em vez de pão, e você tem que se arrepender. A história é duas pessoas diferentes. Hendrik Kock estava dando catequese para um membro, um trabalhador simples, fazendeiro. Ele trabalhava numa fazenda, mas ele disse: pastor, você não está sendo fiel no seu ministério, e agora você tem que ler os Canos de Dort, porque você não conhece. E com Abraham Kuyper foi uma viúva que chegou a ele e deu a ele uma salsicha de plástico, ou de algo que eles usavam como
num açougue, como uma demonstração, bem influentes na história da igreja. Convertidos, de fato, convertidos por causa das palavras de leigos. Está gravando agora? Bom, então nós devemos ser como os bereanos, de Atos 17, versículo 11. Ora, esses de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Então eles fizeram isso com os próprios apóstolos. Então vocês têm que fazer a mesma coisa com o pastor, com o pregador. Tem que fazer isso. Provérbios 25, versículo 2. A glória de Deus é encobrir as coisas, e a glória dos reis é esquadrinhá-las. Então, a pesquisa, descobrimento, todas essas coisas é a glória, o trabalho, a tarefa real. Então, como reis, é nossa responsabilidade, é sua responsabilidade, eu posso dizer, mais acuradamente, é sua responsabilidade vigiar o púlpito da igreja. Então, o que isso significa? Significa que vocês têm que conhecer a Escritura. Não pode deixar isso para os profissionais, para assim dizer. Então, ele sabe, ele é o pastor, ele é o presbítero, ele conhece essas coisas. Não podemos dizer isso. Tem que ficar intimamente familiarizado com as ordens de marcha do rei. Então nós precisamos reconhecer a voz do rei pastor, para que as palavras do impostor e intruso sejam reconhecidas e erradicadas. Também, o último ponto: sem caronas na igreja. Não podia haver pessoas que não fazem nada na igreja. Não podia haver uma pessoa que não contribui. Não estou falando sobre contribuições financeiras, embora inclua isso. Estou falando sobre a contribuição em todos os aspectos da vida eclesiástica. Então, o chamado real de todos os crentes significa que não pode haver algo como um membro nominal da igreja. Alguém que apenas aparece nos horários designados para as funções oficiais da igreja, mas que não se dedica a vida à igreja além do mínimo necessário para não ser disciplinado. Não haver tal tipo de membro na igreja. Então, o ofício de rei, eu já falei sobre isso. Pensamos na paródia de um rei dormindo até meio-dia e recebendo todas as coisas boas, carne boa, melhor carne, melhor comida, e tendo pessoas servindo essas coisas. Mas o ofício do rei, na verdade, exercido fielmente, exige dedicação completa e exige autossacrifício. Então, nunca deve ser o caso em que 90% do trabalho na igreja é feito por 10% dos membros. Todos nós temos uma responsabilidade. Todos nós fomos equipados para cumprir essa responsabilidade. Então, ao pensar na nossa realeza sacerdotal na igreja, o nível estrutural, estou citando um teólogo, Jonathan Leeman. No nível estrutural, nós funcionamos como imagens de Cristo, nos identificamos com Ele, representamos Cristo como membros da igreja. Quem somos? A imagem de Cristo, representando Cristo. Dentro da igreja, como a igreja funciona? Somos encarregados de guardar, proteger e consagrar a vida do reino. Todos nós. Não somente alguns, não somente 10%, não somente outros oficiais.
No nível externo, somos chamados a dar testemunho, expandir e cultivar o reino de Cristo. E ele disse isso: os cristãos foram delegados para empurrar para trás os limites do jardim, enquanto mantém as serpentes fora. Então, o trabalho real e sacerdotal, como Adão no jardim, onde ele falhou. Então, importante. Nós, para concluir, nós representamos o Rei dos Reis nesse mundo. A igreja serve como um posto avançado do reino de Deus, a fortaleza de Deus. Nós somos os embaixadores de Cristo, comissionados, equipados por Cristo, restaurados no ofício tríplice de Adão, para que reinemos nesta vida, especificamente como membros da sua igreja. Então, para concluir, nós temos que pensar nisso. Temos que meditar nisso, pensar como eu estou servindo como rei, como rainha dentro da igreja. Estou contribuindo? Estou dando de mim mesmo? Estou servindo os outros? Servindo Cristo em primeiro lugar, ao servir os outros, para dizer melhor. Temos que examinar nós mesmos nisso. E quando for necessário, nós temos que nos arrepender e resolver fazer melhor. E vamos experimentar a alegria também que vem nisso. O que vai acontecer na igreja quando 100% dos membros estão contribuindo o máximo? Seria uma bênção imensa, imensa. Mas é isso, nossa realeza na igreja. O senhor falou uma parte aí que normalmente algumas pessoas, elas participam do culto, assim, fazendo o mínimo para não serem disciplinadas. Por isso que o senhor falou. Como o senhor entende isso? Se a pessoa só vem no culto e não faz mais nada na igreja, essa pessoa não deveria ser disciplinada? Ou porque ela vem no dia do Senhor, como se fosse assim, eu vou lá porque se eu não for, o pastor vai pegar no meu pé, então eu tenho que mostrar que eu estou lá, e tipo assim, eu estou aqui, entendeu? Só que depois ele não faz mais nada. Sim. Entendeu? Eu acho que um irmão assim, ou uma irmã assim, tem que ser, primeiramente, tem que ser encorajado, certo. Tem que ser ensinado, visitado, todas essas coisas. Tem que haver isso. Mas se não há evidência de crescimento, então temos que proceder. Porque se a pessoa não está mostrando evidência do fruto do Espírito na sua vida, isso significa algo. Então, porque normalmente assim, a gente vê pela participação dela, né? Vamos supor. Aí tem um reformado, aí tem uma reunião do lar, tem um estudo na quarta-feira, né? Não sei por que, mas ela não participa de nada, seria isso? Mas até isso não é suficiente. Então, sim. A pessoa pode participar em todas as atividades da igreja e ainda assim faz isso porque tem que fazer isso, mas durante o resto da semana não tem a prática de orar, ler a Bíblia, estudar, meditar na palavra, todas essas coisas. Então, mais coisas ainda. Então, ainda isso é, eu diria, o mínimo. E não está contribuindo com os dons. Certo. E aí, seria mais nessa questão, seria algo mais pessoal. Seria mais através de uma visita pastoral. Isso é se a pessoa for sincera. Né? Se a pessoa vai falar, se a pessoa for sincera, eu estou fazendo essas coisas. Na verdade, não está. Certo? E também, assim, eu percebo que as coisas vão transparecendo no tempo também. Seria disponível para tudo. Não, exato. Estou falando porque uma forma de você ver a pessoa ativa é quando ela está participativa. Sim. Né? É evidência, sim. Então, são algumas evidências, mas como o senhor disse, tem coisas, ainda isso não seria o suficiente, mas é alguma coisa, né?
Sim, não, exato. Não podemos julgar o coração, mas o coração, Jesus disse também, o que sai da boca mostra o que vive no coração, então as ações mostram o que vive no coração. Uma hora as coisas vão Sim. desaparecendo. É isso. Mas eu vou encorajar os irmãos agora. Vou usar esse tempo para encorajar os irmãos. Não sejam pessoas que só vão para a igreja porque tem que ir para a igreja, ou o presbítero Kleber vai enviar uma mensagem e ele vai reclamar sobre isso. Você não está aparecendo, o que aconteceu. Não faça isso não. Nós temos e podemos fazer isso com alegria, como membros da igreja. E a vida na igreja é uma coisa, é uma bênção. Nós experimentamos isso aqui, como estrangeiros aqui, experimentamos a bênção da comunhão dos santos, aqui em Caraguatatuba. Experimentamos isso, só vou dizer, experimentamos isso em Araraquara na semana passada. Ficando lá, passando sábado e domingo, experimentamos a comunhão dos santos a primeira vez, sentimos em casa com os irmãos, porque é uma bênção. Já experimentamos isso em muitos lugares aqui no Brasil, outros lugares também no Canadá, nos Estados Unidos também, nossa experiência. A comunhão dos santos é uma das bênçãos que Deus nos deu, que nos leva a nos regozijar nele. Então, e também é uma ferramenta, um meio que ele usa para também nos fortalecer na fé. Então, eu quero encorajar os irmãos a crescer nessa área. E sempre é uma área em que todos nós temos que crescer. Eu não estou dizendo que vocês estão fazendo ruim, claro que não. Então, eu estou dizendo que sempre há espaço para melhorar e para nos esforçar, para crescer. A vida cristã é uma vida que deve ser caracterizada por crescimento e dando esforço para crescer. Então, vamos exercer nosso ofício real dentro da igreja. E na semana que vem, se Deus quiser, nós vamos falar sobre como nós reinamos em nosso trabalho.